Em algum momento do meu ministério, morei numa cidade onde poderia ver o delta do rio, o rio terminando no mar. E uma certa ocasião, domingo à tarde, quando eu estava lá da sacada do meu apartamento, olhando uma espécie de corrida de barco, uma comemoração de barcos à vela. Todos os barcos iam numa determinada direção, chegando ao mar. E de repente uma cena curiosa me chamou a atenção. Havia todos os barcos de propulsão eólica, quer dizer, soprados pelo vento, eram barcos à vela, iam numa determinada direção e daqui a pouco 2 ou 3 barcos estavam vindo em direção contrária, também à vela. E aí eu formulei um pensamento que mais importante que a direção do vento é a posição da vela, e que você não navega nem sempre na direção que o vento sopra, você navega na direção que você arruma a sua vela. Então eu espero que hoje todos nós aqui possamos arrumar nossa vela numa mesma direção, para que o Espírito Santo possa soprar e todos nós possamos chegar ao nosso destino. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema, uma parábola profética, que está em Mateus, capítulo 25. Uma das mais extraordinárias parábolas que Jesus narrou, está neste momento sendo focalizada em capítulo 25 do livro de Mateus. Mas antes de nós lermos esta passagem propriamente dita, eu gostaria de contextualizar a todos nós para fazermos essa leitura. Era uma terça-feira. Jesus estava na última semana da sua vida. Naquela sexta-feira ele deveria morrer. Poucas pessoas sabem o dia e a hora de morrer. Jesus sabia. E ele já havia deixado o templo. Estava agora reunido com os discípulos no Monte das Oliveiras, ali pelo lado de Betânia. Enquanto ele falava com os discípulos, e naturalmente no momento de despedida é o momento quando as pessoas falam aquilo que está mais quente no seu coração. E Jesus estava justamente fazendo isso, dando as últimas orientações para os discípulos, trazendo palavras calorosas do seu coração, quando a noite chegou. A noite chegou e envolveu ali aquela região onde eles se encontravam. E ali diante deles, não pode ter sido uma coincidência, mas uma providência divina, desenrolavam-se cenas de um casamento. O casamento na Palestina era geralmente realizado à noite. O noivo saía de algum lugar, ia à casa da noiva, e dali ele saía com a noiva em cortejo até a sua casa, onde ofereciam uma festa de 3 a 7 dias. Nesse trajeto, costumavam aparecer pessoas, e o que hoje nós poderíamos chamar de damas de honra, era naquele momento chamado de virgens, as 10 virgens, e elas acompanhavam com uma lâmpada, naturalmente acesa, iluminada. Essa lâmpada, ela servia para iluminar o caminho do noivo que deveria passar. Esse é o contexto em que Jesus vai narrar esta parábola, a parábola das 10 virgens. Curve a sua cabeça por um instante, querido Deus. Neste momento que vamos abrir a Tua palavra, queremos abrir também nosso coração. Fala para nós, Senhor Deus.
que o teu Espírito possa soprar poderosamente dentro desta igreja e dentro do nosso coração, Pai. Que a mensagem da tua palavra seja o suficiente para nos confortar, para nos animar, mas também para nos desafiar a seguirmos as tuas orientações e a tua verdade. Fala, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Então o reino do céu, disse o mestre, é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas almontolias. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram: não podemos, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não os conheço. Alguns elementos que são muito familiares aqui nesta parábola. Por exemplo, o que representa a lâmpada? Posso ouvir? O que representa a lâmpada? Pode participar. O que representa a lâmpada? É a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. O fogo pode representar a fé, o testemunho, a própria presença de Deus, a luz. Mas Jesus também disse assim: vós sois a luz do mundo. Uma outra pergunta: quem é o noivo? Isso, o noivo é Jesus. Parabéns, muito bom. Agora outra pergunta: quem é a noiva? A igreja. Tá, então tem outra pergunta: quem são as 10 virgens? Mas nós não somos a igreja? Se nós somos a igreja, quem é a igreja? As 10 virgens ou a noiva? Bom, para a gente não discutir muito sobre isso, mas Apocalipse no capítulo 21, verso 22, diz que Jerusalém desce como uma noiva ataviada para o seu esposo. E Ellen White, comentando o capítulo 21, versículos 9 e 10, quando o anjo chama João e diz: vem, eu te mostrarei a noiva. Ela diz claramente: a noiva é Jerusalém. E então quem são as virgens? Ah, sim. As virgens somos nós, que somos a igreja. Nesta cerimônia que acontece lá no céu, corresponde ao momento em que Jesus entra no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, de Daniel 8,14. Corresponde também o momento em que o Filho do Homem vai à presença do ancião de dias para o juízo, em Daniel 7,13. Corresponde também o que diz Malaquias 3,1, quando o Senhor vai a seu templo. Assim como também corresponde a Apocalipse 14, 6, 7 e 8, quando diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Este é o momento que sai o noivo, o momento em que Jesus então se apresenta para começar o seu ministério especial lá no céu. Acontece alguma coisa também aqui na terra. Que tempo é este? 1890.
1844. Do verão para o outono de 1844, ocorre um movimento especial aqui na Terra. E este momento é identificado como o clamor da meia-noite, quando os adventistas mileritas entenderam que Jesus estava voltando. E Ellen White diz claramente, em Grande Conflito, página 426, na edição eletrônica, ela diz que este momento corresponde exatamente ao evento Aí Vem o Esposo, o clamor da meia-noite, quando Jesus entra no santuário celestial. Este momento começa algo acontecendo justamente aqui na terra. Aí as virgens, elas são chamadas de virgens porque elas professam uma fé pura, assim como nós professamos hoje, uma fé pura. Acontece que essas virgens ali, em 1844, está dividido em dois grupos. E um grupo realmente persevera em esperar Jesus, outro grupo não, eles não têm azeite suficiente em suas almontolias, e muitos desistem. Agora, nós estamos num outro momento especial. Nós não estamos mais no clamor da meia-noite, nós estamos no alto clamor. É neste momento que nós precisamos ter azeite, não somente em nossas lâmpadas, mas também em nossas almontolias, porque nós precisamos de azeite de reserva para o que vai ocorrer com o mundo e que já está começando a acontecer. Este aqui é o azeite diário. O azeite da nossa lâmpada é o azeite que é consumido diariamente. Nós precisamos desse batismo diário do Espírito Santo para sermos uma pessoa forte, para sermos uma família consagrada, para sermos uma igreja poderosa. E este aqui representa o momento escatológico da igreja. O momento em que nós precisamos de algo a mais. O momento em que nós precisamos de um derramamento especial do Espírito Santo. O momento em que nós precisamos da chuva serôdia para pregarmos a mensagem do terceiro anjo com poder. Este momento é o que nós estamos vivendo agora. Quem são as 10 virgens? Bom, parece que nós chegamos a um acordo, se nós somos a igreja, nós somos as 10 virgens, mas há um problema aqui. Se nós entendemos que aqui estão as 10 virgens, há um problema para mim, porque a parábola diz que 5 são prudentes, 5 são sábias, mas 5 são loucas. Na contagem, na mensuração do próprio Filho de Deus, ele diz a metade. Se isso se aplica à igreja, quer dizer mais ou menos que a metade da igreja está pronta, porque buscou azeite, mas a outra metade não está pronta, e porque negligenciou a busca do azeite, e porque não buscou o azeite suficiente para esta experiência, não somente diária, mas a experiência escatológica que a igreja já está começando a viver. É uma loucura. E nós precisamos do azeite. Ellen White, nos momentos mais poderosos de sua revelação, ela fala deste momento da igreja e ela fala para nós. É interessante que ela vai dizer que essa mensagem da profecia das 10 virgens é para a igreja que vive justamente antes da volta de Cristo. Ou seja, ela está falando conosco, e se você é parte da igreja, ela está falando com você. É um profeta que está falando com você. Agora, eu como pregador visitante, eu chego aqui e olho a igreja, para mim está tudo bem. Eu não vejo nenhum problema com a igreja, mas ela diz, no Parábola de Jesus, página 408, escutem. Ela está falando conosco. Se me permite, ela está falando com você. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todos tinham lâmpadas e almontolia. Não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam sua aparição, como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair ao seu encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo em suas lâmpadas, nem em seus vasos.
estão destituídos do Espírito Santo. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Que nós estejamos na igreja sem que o Espírito Santo esteja na minha vida. Que o mundo despreze isso, que o mundo lá fora seja rebelde e seja contundente e não sigam as orientações de Deus e se perca finalmente. Parece um pouco normal, não é o desejo, não é o plano de Deus, mas me parece que é normal. Eles estão procurando isso, mas você está na igreja, viver 1, 10, 20, 30 anos na igreja e depois se perder com os ímpios, isso é uma tragédia. E hoje é o momento dessa salvação. E Hebreus 2:1 vai dizer: como negligenciar tão grande salvação? Como negligenciar esta oportunidade que Deus nos está dando? Ellen White diz que cada reunião da igreja, cada reunião em grupos pequenos é uma oportunidade para nós recebermos o Espírito Santo em nossa vida. E por que continuamos tão vazios? E por que continuamos tão destituídos dessa graça, desse dom? Foi o grande empenho de Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, Ele enviou o máximo que Ele poderia enviar. E Jesus Cristo subiu e disse: olha, eu vou enviar o Consolador, eu não vos deixarei órfãos. E Ele enviou o Consolador. E por quê? Ainda não somos uma igreja reavivada. Um reavivamento, esse é o texto, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para se obter a bênção do Senhor. Não que Ele não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. E ela continua dizendo: cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. E ela conclui esse pensamento dizendo: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Quando é dito, aí vem o esposo, as virgens vão e elas preparam as suas lâmpadas, e a profecia diz que este preparar as suas lâmpadas significa examinar a palavra, estudar a Bíblia. E ela então relaciona com a busca do Espírito Santo, encher o óleo sagrado, entre preparar as lâmpadas, encher as nossas vasilhas, as nossas almontorias com óleo, a Bíblia e a oração. Porque não estamos reavivados ainda. O grande projeto de Deus para a sua igreja é o reavivamento da primitiva piedade. Desde outubro de 2010, quando o pastor Ted Wilson lançou esse projeto, esse plano para a igreja mundial, que a igreja tem se focalizado nisto, mas incomoda ainda, pelo menos o meu coração, de que não somos ainda uma igreja reavivada e poderosa. Se isso incomoda você, deve incomodar também o coração de Deus. Deus quer fazer de nossas igrejas cheias do Espírito Santo. Deus quer fazer da sua casa uma casa cheia do Espírito Santo. Deus quer fazer da sua vida, do seu coração, um coração cheio do Espírito Santo. A mulher de um profeta, essa narrativa está em 2 Reis, no capítulo 4, 1-7. A mulher chega ao profeta Eliseu e ela diz: você sabe que o meu marido, o teu servo, adoeceu. E na sua doença nós gastamos tudo o que nós tínhamos. E ele finalmente morreu e deixou uma grande dívida. Agora os credores estão lá na minha porta e eles querem levar os meus 2 filhos. E assim era naquela época: se você não tivesse com que pagar, você se entregaria como escravo. Então os credores estavam ali para levar os seus 2 filhos como escravos, e a mulher ficou apavorada e ela buscou o profeta. E sabe que eu gosto disso, dessa narrativa, porque geralmente é quando nós estamos apavorados que nós buscamos o profeta. É geralmente quando nós
percebemos que os recursos ordinários e até os recursos extraordinários que nós poderíamos depender, eles não estão resolvendo nossos problemas, nós buscamos o profeta. Nós vamos a Deus, e às vezes os nossos problemas, eles são bons problemas, porque eles nos levam à presença de Deus, eles nos ensinam a depender de Deus. E a mulher chegou ao profeta e disse: olha, eu preciso de ajuda. E o profeta olhou para aquela mulher com toda a simpatia e perguntou: o que você tem na sua casa? E ela disse: eu tenho só um vaso de azeite e nada mais. Recordo um outro momento ali com o profeta Elias, anterior a este, ela disse: eu tenho um vaso de azeite e nada mais. E o profeta então vislumbrou uma solução para o problema daquela mulher. Porque os profetas, quer dizer, Deus sempre tem uma solução para o nosso problema. Deus sempre tem uma saída para o nosso problema. Se eu estou falando com alguém que está nos acompanhando aí pela internet, eu quero dizer que Deus tem uma saída também para o seu problema. Eu recebi aqui um recado de 2 pessoas, 2 jovens estão com problemas sérios. Carlos Perim, Rafael Russo, talvez estejam nos acompanhando. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem solução para o seu problema. Talvez você tenha vindo aqui alegremente para uma comemoração, algum dom, alguma coisa, algo extraordinário na sua vida, na sua família, mas pode ser que não. Pode ser que você tenha vindo aqui escondendo no seu sorriso uma dor do seu coração. Eu quero dizer para você, fica tranquilo, Deus tem solução. A mulher procurou o profeta e ele disse: olha, você tem um pouco de azeite. Deus sempre parte de um ponto que Ele já colocou em nosso coração e nossa vida. Para aquela mulher, Ele partiu daquele vaso de azeite. Ele disse: você volta para casa. Você volta para casa e você junta todas as suas vasilhas. E você vai na vizinhança e você pede vasilhas emprestadas, não poucas, ele disse, muitas vasilhas. E você volta então lá para o seu quarto, o maior ambiente da sua casa, e você então pega o azeite que você tem lá, o seu vaso de azeite, e você enche todas essas vasilhas que você conseguir. Depois mais tarde ele diz, você vende esse azeite, você paga a sua dívida e vai viver do resto. Eu acho que muita gente queria essa bênção hoje aqui, não? Muita gente queria, até eu. Mas Deus tem mais do que isso, porque não é só uma dívida física ou material que Deus quer pagar para nós. Deus quer pagar uma dívida que transcende a nossa história e esse tempo. A mulher voltou para casa. E ela voltou e naturalmente pegou as suas vasilhas e juntou todas as suas vasilhas. E os meninos, eu calculo assim, um de 11 e outro de 13 anos, sabe como é que esses meninos são muito espertos? E eles foram na vizinhança, talvez ela morasse no fim de uma rua, de uma pequena cidade, e eles foram ali na vizinhança e recolheram ali o que eles puderam de vasilhas e levaram para casa. E então a mulher fecha a porta do quarto e agora vamos olhar ali pela fresta da porta, o que vai acontecer ali dentro. Ela pega o vaso. Eu imagino que com as mãos trêmulas aquilo não podia dar errado. Não podia dar errado. Talvez a sua fé vacilasse justamente no momento em que ela inclinava o vaso para encher a primeira bacia, quem sabe de uns 5 litros. Talvez ela tivesse meio litro na vasilha e ela começou a entornar e o vaso começou a deixar cair o azeite começou a cair na vasilha e de repente ela percebeu que já havia mais azeite lá embaixo do que havia na sua vasilha original. Amém por isso? Ela enche a primeira vasilha e os meninos vão trazendo vasilha e ela enche a segunda. E quem sabe os meninos ali contando, 11, 12, 13 vasilhas, 18, 23 vasilhas, os meninos vibrando, contando as vasilhas, e de repente ela diz assim, meninos tragam mais vasilhas, e ele diz assim, não tem mais vasilha. Aí eu pergunto, é a última pergunta, o azeite parou de cair, Mas por que parou? Por que o azeite parou de cair? Porque não tinha mais vasilhas vazias. Às vezes eu me pergunto, por que o azeite parou de cair em algumas igrejas? Por que o azeite parou de cair em alguns lares cristãos? Por que o azeite parou de cair em alguns corações? Por quê?
Nós precisamos ver este milagre acontecendo na nossa vida. Você já viu um milagre acontecendo ao vivo como esta mulher? Você já viu um milagre assim acontecendo? Você vê com seus próprios olhos um milagre acontecendo? Eu já vi muitos milagres acontecerem. Pelo tempo eu vou falar rapidamente um aqui. Era uma tarde para a noite de muita chuva lá em São Paulo. Muita chuva. Era um dia que coincidia com uma greve também. De repente lá pelo meio da manhã houve uma greve de ônibus. A minha esposa me ligou já à noite, já tudo escuro, muita água, muita chuva, e ela me ligou dizendo, olha, ela tinha ido de ônibus trabalhar. Nós morávamos ali na Zona Sul, quem conhece São Paulo, ali no colégio, nosso colégio, e ela trabalhava ali na região de Moema, era quase que um corredor, era fácil de ir e voltar de ônibus naquele tempo, anos 80. Aí então, ela me ligou dizendo, olha, você precisa vir me buscar. E eu estava lá com as nossas crianças e falei, não, vou buscar você. Então eu dei o lanche das crianças e coloquei as crianças para deitar, elas tinham ali uma faixa de 6 a 8 anos por ali. E eu as coloquei então, deixei-as na cama e falei, o papai vai buscar a mamãe, vocês ficam aqui que os anjos vão cuidar de você. E saí. Muita chuva, muita chuva. Ali quando estava para atravessar ali o Rio Pinheiro, e hoje tem uma estação do metrô ali, aquilo estava ainda em construção, e máquinas potentes haviam feito várias escavações ali naquele lugar, e os carros iam numa fila indiana assim, sabe? Uma fila indiana, havia chovido tanto que tudo estava nivelado, estava tudo igual, a pista, os buracos, tudo igual. E eu de repente nem acreditei, à minha esquerda tinha um espaço vazio. E eu falei, puxa, como que ninguém viu isso antes? Eu saí da fila e fui pela esquerda, não andei 5 metros, eu mergulhei. Nossa, sabe qual é aquela coisa de você perder o chão? O que você vai fazer? O carro realmente mergulhou, e eu me lembro quando o ônibus passou do meu lado, a água fez assim no espelho, no vidro do carro. A água banhou tudo. Claro que o carro apagou, o motor todo cheio de água por tudo quanto é lugar, e então eu caí na real. Eu pensei, e agora? Pensei, minhas crianças estão lá, minha esposa está no trabalho, telefone no carro, naquela época só o James Bond tinha, ninguém mais. O que eu vou fazer? Que a gente pergunta sempre para a gente, né? O que eu vou fazer? Daí eu pensei, Deus, o que eu podia fazer era sair nadando ali. Mas se eu saísse nadando, como era que eu ia voltar para casa? Como era que eu ia avisar minha esposa no trabalho? O que eu ia fazer? Aí eu me lembrei, Deus, a minha oração foi um grito, eu gritei lá dentro do carro, meu Deus, me tira deste lugar, por favor. O senhor sabe que meus filhos estão em casa e minha esposa no trabalho, eu preciso sair daqui. E eu fiquei paralisado. Alguns não acreditam que Deus fala conosco, mas eu acredito. Eu respeito que você não acredite, mas naquele momento Deus diz assim, liga a chave. Ora, eu sou engenheiro mecânico naval, eu sei que um motor dentro d'água não funciona. Mas você não precisa ser um engenheiro para saber que um motor dentro d'água com carburador ainda não funciona. Não funciona. Mas assim, eu só tinha uma coisa para fazer, entre outras que eu poderia, mas aquela foi que eu ouvi, liga a chave, e eu voltei a chave e liguei. E sabe o que aconteceu? O carro não pegou. Não pegou, mas aí olha, aí que vem, talvez Deus estivesse assim, sei lá, Deus às vezes é muito surpreendente. O carro não pegou, mas sabe o que o carro fez assim? Ou seja, ele não pegou, mas ele deu um sinal. E não podia dar um sinal, não podia queimar. Talvez tenha queimado 2 ou 3 cilindros, não podia fazer isso. Aí eu entendi. Eu coloquei as minhas mãos sob a direção, fechei os meus olhos, com um sorriso e uma paz no coração, eu disse, obrigado, Senhor. Muito obrigado. E toquei a chave de novo, e funcionou. E eu comecei a sair da água, sabe?
e as pessoas olhando, deu vontade de dar tchauzinho. Foi o meu dia, foi o meu momento com o Senhor. Eu parecia que Deus estava ali do meu lado, e eu saindo e o carro saindo, sabe? Só faltou chegar no asfalto e dar uma sacudida assim. Que coisa! Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei onde você está atolado hoje. Eu não sei o que se passa com você, mas tudo indica que tem alguém aqui cujo vaso está vazio. Eu vou ser bem específico, não se ofenda, mas é provável que alguém aqui se identificou com este vaso vazio e tenha dito assim: eu sou ele, pastor, eu sou ele, e a sua mensagem foi para mim. Nós precisamos ser uma igreja de amor, verdadeira, nós precisamos ser uma igreja poderosa. Nós precisamos ser uma igreja consagrada a Deus. Nós não deveríamos nos conformar com a vida que nós temos vivido até este momento. Um reavivamento da primitiva piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Se você veio aqui hoje, não deve voltar vazio. Não deve voltar a uma rotina de religião vazia. Nós somos a igreja de Deus neste tempo, você acredita nisso? Deus está juntando o seu povo em torno de uma verdade, não em torno de uma religião, mas de uma verdade. Verdade esta que nós temos. Não porque nós escolhemos, mas porque fomos escolhidos por esta verdade. O Emerson vai cantar um hino muito bonito. Enquanto ele canta, eu vou deixar claro. Não é para qualquer um e não para todos. Mas aquele, independente se veio hoje aqui, primeira vez, ou se está aqui há 60 anos, há 70 anos, não sei. Não é questão de tempo nem de função. Também não estou fazendo um apelo e eu quero que você venha, não. É você e o Espírito Santo. Se você entender que é você, vem aqui. E aí você que está me acompanhando na internet, se você entender que a pregação é para você, se a mensagem é para você, se você se sente vazio e quer hoje receber estas gotas poderosas do Espírito Santo de Deus, o Espírito está falando com você. Você é um vaso vazio, entregue-se a Ele. Deixe que Ele encha você. Eu vou deixar claro de novo. É para alguém que se sente vazio, apesar de ter uma igreja, uma religião, uma fé. Enquanto ele canta, vem aqui, porque tem azeite para você. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo eu estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo eu estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida com muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança a alma angustiada,
angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ellen diz que a classe representada pelas virgens loucas, ela não é louca. Ela não é hipócrita, digo. Mas ela é louca porque não aproveitou o momento do Espírito Santo quando foi derramado. Muita gente, quando chegar ao final, vai perceber que esteve nestas reuniões, nesses encontros, mas não foi beneficiado, porque era uma vasilha, mas estava cheia do orgulho, do amor próprio, da autorreligião, da autossalvação, e não se humilhou perante o Senhor. O caminho está dito: confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Deus quer nos preparar para este momento, para esta hora. Eu não tenho azeite para dar, e ainda que tivesse, não era possível, porque essa é uma experiência muito pessoal. Mas eu sei quem tem. E se você deseja, há azeite de graça para todo mundo. Parabéns a vocês que abriram o caminho para vir aqui à frente. É uma confissão de humildade. Eu sei que há muitos aqui cheios do Espírito Santo e prontos, mas com certeza há outros que não. E é uma coisa que é resolvida entre você e Deus. Então agora, nós vamos orar. Para isso que viemos aqui. Vamos orar. E sempre que você vier à igreja, à casa de Deus, saiba que Deus quer encher você do Espírito Santo. Nós vamos orar. É um ato de fé. Eu não sei como Deus vai reagir à resposta desta oração, mas Ele vai agir. Eu não sei se nós vamos ouvir aqui som de vento impetuoso, se a igreja será sacudida, se veremos línguas de fogo aqui pousando sobre nós, não sei. Pode ser que Deus venha também no silêncio do nosso coração. Sei que Ele virá, porque Ele prometeu. Ellen White disse que a honra do trono de Deus está comprometida com as suas promessas, e Deus prometeu: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Diz: qual o pai cujo filho pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos. Que dirá vosso Pai Celeste? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós vamos pedir o Espírito Santo. Deus sabia que nós íamos pedir o Espírito Santo. Deus sabia que você ia estar aqui. E Deus tem azeite para você. Agora, se me permitem, essa é uma oração que precisa ser ajoelhada. Se puder, se ajoelha comigo. Pai Celestial, Deus Criador de todo o universo, louvado e bendito seja o Teu nome para sempre. Pai, é meio-dia, estamos na Tua casa e nós somos o Teu povo. É possível, Senhor, que entre nós haja pessoas maravilhosamente cheias do Espírito Santo de Deus. E obrigado por isso, Pai. Mas é possível, Senhor Deus, que conforme o testemunho de alguns, muitos ou poucos estão aqui, mas estão se sentindo vazios em sua religião, em sua fé. Nunca experimentaram ou tiveram consciência do batismo do Espírito Santo em sua vida.
Quem sabe até tenham pedido, mas não acreditaram e não viram o efeito do Espírito Santo em sua vida, Pai. E nós sabemos que quando o Espírito vem sobre uma pessoa, ele passa a dirigir esta pessoa, Pai. Nós sabemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, Pai. Nós sabemos que uma pessoa, quando é enchida do Espírito Santo, o mundo tem que sair do seu coração, Pai. E assim como toda maldade, todo pecado. Pai, eu tenho um pedido aqui por esta igreja em duas partes, Senhor. Primeiro, Pai, é pela limpeza do nosso coração, é pela limpeza do vaso. Estamos aqui, Senhor Deus, na condição ainda de pecadores. E pode ser que alguns estejam aqui ardendo no seu pecado, sabendo, Senhor, tu estás trabalhando no coração dessa pessoa e ela está consciente de que está em pecado. Está consciente de sua desobediência, está consciente de sua negligência, mas agora, Pai, o teu Espírito a constrange e ela precisa ser perdoada. E eu quero te pedir, Pai, agora, perdoa, Pai, e limpa este vaso, em nome de Jesus. Que o sangue de Cristo possa ser agora ofertado para a purificação destes vasos, Pai, por bondade. Mas agora, Pai, não deixes-nos apenas como um vaso limpo e vazio. Agora é o pedido da nossa vida, é o pedido da promessa, é o pedido do reavivamento. Pai, agora, nesta hora, nós vamos clamar. Dá-nos a fé para acreditar. Pai, derrama o Espírito Santo. Batiza esta igreja com o Espírito Santo agora, Pai. Enche todos estes corações, Pai, que te adoram em espírito e em verdade neste momento. Enche-nos com o óleo sagrado da tua graça, Pai. E aqui dentro, no silêncio deste coração, batiza-nos e salva-nos para a vida eterna. E ao nos levantar desta prece, que os nossos olhos brilhem com o brilho do reavivamento e da primitiva piedade. Que ao levantarmos desta prece, que fique no chão nosso pecado, que fique no chão nosso mau testemunho, que fique no chão tudo aquilo, Senhor Deus, que tem atrapalhado a nossa vida contigo, e que brilhe os nossos rostos e resplandeçam de santa consagração. Nós oramos em nome de Jesus.